Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Tudo aquilo que eu estava cobrando da direção do Inter aconteceu na noite desta sexta-feira. O D'Alessandro visitou emissoras de rádio aqui de Porto Alegre e falou com o torcedor. Ufa! Eu acho que poderia ter sido numa entrevista coletiva, mas o Inter preferiu visitar as rádios. E D'Alessandro falou. Tu viu o que ele disse? Eu vou recuperar os principais trechos das entrevistas de D'Alessandro. Tem cobrança ao grupo de jogadores, responsabilidade na comanda deles de tudo que é feito, tá? Acho que é importante a gente sublinhar isso. Tem o chamado do D'Alessandro, falando em última bala, e tem ele isentando o Abelão, tá? E obviamente que projetando também 2025. Fica aí que tá muito bacana esse conteúdo e é claro que a gente vai projetar aqui time. Será que o Carboneiro será titular? O que o Abelão vai fazer pro jogo contra o Red Bull Bragantino? E eu tenho um cenário, tem a combinada, né, definitiva para salvar o Inter na KTO e tem aqui as projeções também dos adversários. Tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de Lordes Trajes. Por isso que eu estou vestindo aqui esse casaco, né, que é me ensinaram, off-white. Lindo esse aqui, né? Você que está precisando, olha, para festa de casamento, né, se você é noivo, ou se você é padrinho, ou se você é convidado, qualquer tipo de evento de gala, né, corporativo, né, tudo que você precisa, tá? Você vai encontrar na Lordes Trajes. Trajes de alto padrão e caimento impecável. Ajuste sob medida incluso. Isso aqui é para você pode comprar ou você pode alugar, tá? Esse aqui eu comprei, mas recentemente eu fui num casamento e aluguei um cinza chumbo, coisa mais linda, alugado. Você pode alugar, claro, mas se você quiser comprar para usar no dia a dia, você vai encontrar lá na Lordes, tá? Entrega rápida e prática. Faz o seguinte, acessa o site lordestrajes.com.br. Final de ano eu sei que é uma loucura, né? Procura por roupa, daí tu vai no shopping, é muito caro. Meu, essa loja fica aqui bem pertinho do Iguatemi, ali na João Valig. Muito legal, você precisa conhecer. Mas acessa o site aí, lordestrajes.com.br, tu vai ficar impecável, porque um grande evento merece uma roupa Lordes. Tá legal? Gente, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o D'Alessandro, tá? Eu pedi isso ontem, porque eu, como torcedor do Inter, estava me sentindo abandonado. Então eu pedi uma entrevista e só o D'Alessandro que poderia conceder essa entrevista, tá? Ele faz o chamamento, gostei da frase que ele utilizou, nós temos uma bala, é a última bala, e vamos usá-la, tá? É isso. Torcedor colorado, previsão é de 35. Nós temos que botar 45, cara. Você que tem um colorado amigo do lado, leva ele pro estádio, tá? Leva ele pro estádio. Vamos lá, gente, nós temos que apoiar o Inter. E não é impossível. Não é impossível. Tá longe de ser impossível. Nós podemos e vamos sair desta situação, tá? Primeiro trecho que eu separei aqui que eu quero sublinhar para vocês, tá? Ele foi na Grenal, na Guaíba, na Band e na Rádio Gaúcha, lá no Show dos Esportes com o Lucianinho e com o Diori, tá? O D'Alessandro disse o seguinte, ó, a gente tem que botar a cara. Muito se falou que eu não apareço, mas eu faço parte de um departamento, não decido sozinho. É legal isso aqui porque muita gente cobra o D'Alessandro toda hora em entrevistas, tá? Existe um departamento que decide se o D'Alessandro vai ou não para entrevistas. Eu não tenho dúvida nenhuma, o D'Alessandro não tem esse perfil de se esconder, tá? Mas eu acho aqui que o mais forte que ele disse nessa parte da entrevista, tá? Tem um teor de cobrança para cima dos jogadores, tá? Ele colocou o seguinte, ó, a gente fala até onde pode, mas chega um momento que é com os jogadores. Não estou jogando a responsabilidade neles, mas eu já fui jogador. E eles sabem que tem que dar a resposta. Gente,
Eu sou muito crítico da direção do Internacional, do presidente Alessandro Barcelos, do vice-presidente José Olavo Bisol, dos executivos, do Capa. Só que chega uma hora que é dentro das 4 linhas, cara. É dentro das 4 linhas que se resolve. Então não tem dirigente que vai entrar para fazer gol. Sim, os jogadores precisam resolver esse pepino que eles ajudaram a construir. Então, o D'Alessandro tá certo nessa cobrança. Tá certo. Eu pego muito no pé dos dirigentes, mas os jogadores precisam dar a resposta também dentro das 4 linhas. Tá? Tem outros trechos aqui importantes do que disse o D'Alessandro. Falou sobre Abel Braga, diz que não tem responsabilidade nenhuma e ele tá certo. O Abelão não tem responsabilidade nenhuma sobre este momento. O D'Alessandro assumiu erros dele, tá? De dia a dia, assim, de contratações, de algumas tomadas de decisão internas, tá? E falou também sobre o vestiário estar rachado. O D'Alessandro não negou a informação de que existem desavenças internas, mas tratou isso com normalidade. Isso foi no Show dos Esportes, na Gaúcha. Ele disse, olha, eu não sei aqui se entre vocês não tem alguma situação de não concordar, de discutir. Dentro do futebol isso é mais normal, o mais normal possível. E é verdade, gente. Dentro do futebol as coisas têm uma outra dimensão, tá? Mas a gente sabe que existem brigas internas, mas não dá para classificar como vestiário rachado, tá? Não dá para citar como vestiário rachado. Tem uma outra resposta aqui que o D'Alessandro fala que teve jogador que sentiu a pressão, né? Falando sobre que o Inter tem um psicólogo esportivo, né? E que internamente tudo isso foi feito. Enfim, foram várias respostas, muito também falando sobre o mental dos jogadores. Era importante a presença do D'Alessandro para ele se comunicar com a torcida. E isso foi feito, tá? E isso foi feito. Gente, 45 mil torcedores, tá? 45 mil torcedores. Tem um seguinte cenário aqui, tá? Que eu quero colocar para vocês. Todos os jogos começam no mesmo horário. Quando começarem as partidas, o Inter estará rebaixado, certo? 0-0 em todos os jogos, o Inter estará na zona de rebaixamento. Se o Inter fizer um gol, o Inter precisará que o Botafogo faça um para sair da zona de rebaixamento, ok? Começou o jogo, 5 minutos, gol do Inter. Opa! Agora é só o Botafogo fazer mais um. O Botafogo fizer um gol, o Inter tá fora da zona de rebaixamento, porque o empate em Salvador serve, ok? Bom, mas o Botafogo se complicou, não tá fazendo gol. O Inter tem um. Se o Inter fizer 2-0, o empate do Botafogo serve. E Vitória e São Paulo ficando 0-0, o Inter escapa. Não precisa acontecer mais nada da rodada, se o Inter fizer 2-0. Bom, o Botafogo se atrapalhou. Tomou um gol do Fortaleza. A gente tem que olhar lá para outro jogo. Tem que olhar para Ceará e Palmeiras. Aí nós temos que torcer para um gol do Palmeiras, ok? O Vitória fez um gol. O São Paulo precisa empatar. O Vitória não pode ganhar. Mas esse cenário de início pode transformar o ambiente no estádio Beira-Rio. É isso. Esse cenário positivo transforma o ambiente no estádio Beira-Rio, tá? E o inverso que acontecer em outros jogos vai influenciar também. Por exemplo, 0-0 no Beira-Rio. Termina o primeiro tempo. 0-0 no Rio de Janeiro, 0-0 em Salvador. Gente, começa o segundo tempo, gol do São Paulo. Cara, o Beira-Rio vai explodir. E vai jogar o time pra cima. Por isso que eu tô dizendo, quanto mais gente, mais força a gente vai ter. E é importante quem for ao estádio. Nós temos que acreditar até o último minuto. Por quê? Os resultados paralelos podem estar ajudando e dentro de campo o Inter estar empatando com o Red Bull Bragantino. Tem que acreditar e tem que empurrar o time pra gente ganhar. Eu continuo muito confiante e acreditando que o Inter vai sair dessa situação. Grande abraço,
Até a próxima. Tchau, tchau.